Boa tarde, pessoal. Professor Iturria. Muita gratidão por tu estares aqui nos assistindo. Esse vídeo, ele vai para o YouTube, vai para o site, no nosso curso. Nosso curso é o único no Rio Grande do Sul que tem 14 diferenciais e a gente se orgulha muito do trabalho que tem feito. Só 3 anos de curso, 36 notas 960, uma 980, e estamos lutando, como a maioria das pessoas que me conhecem, né, sabem, pelo nosso 1000, porque ele vai sair. Nós estamos visualizando já esse 1000 para um aluno nosso. Hoje, nós vamos trabalhar a regência verbal. Nós vamos compartilhar a tela, né, o Zoom nos permite isso, é bacana, e eu vou mostrar como é que funciona a regência dos verbos avisar, notificar, cientificar e etc. Tá? Vou compartilhar, então, aqui a tela com vocês, tá? E mostrar esses verbos que a gente costuma dizer que possuem o mesmo funcionamento. Só para tu entender, às vezes tem verbos que, mudando a transitividade, mudam o seu sentido em regência. Outros não, tá? Outros têm o mesmo funcionamento, que é o caso do informar, avisar, notificar, cientificar, prevenir, todos esses verbos de aviso, né? Que tu informa alguém, né? De ou sobre alguma coisa, ok? Então, vamos olhar aqui para esse material, que também vai ficar disponível no site e no link, né, aqui embaixo, sobre como eles se comportam. Se tu tens dúvidas sobre transitividades, objetos diretos e indiretos, é uma aula que tu deves parar de assistir para assistir primeiro outra aula que fale sobre transitividade. Tá? E aqui é uma aula partindo do princípio que tu já tem consolidado e solidificado o objeto direto e o objeto indireto como complementos verbais obrigatórios, que tu compreende as transitividades, certo? Então, caso tu tenha dúvida, tu para o vídeo e aí procura o outro vídeo que nós temos, tá? De transitividades, para tu poder estar com isso bem claro agora. Esses verbos que eu apresento para vocês de regência aqui, eles são sempre VTDIs, ou seja, eles terão um complemento verbal obrigatório sem preposição, que é o objeto direto, e outro complemento verbal obrigatório com preposição, que é o objeto indireto. O que é importante? Importante que esse OI, né, poderá ter a preposição de ou sobre, e que há duas maneiras de construir corretamente essas frases com estes verbos, de acordo com a regência. Ou tu informa, avisa, notifica, cientifica, né? E etc. Algo a alguém, e esse algo é o AD, e esse alguém é o AI, ou alguém, né, de ou sobre algo. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de tu misturares as regências. Se tu tens um verbo VTDI, obrigatoriamente tu tem que ter o AD e o AI. Fica comigo aqui que tu vais ver como isso não é difícil. E aí tu vai saber esses verbos de cor aqui. Depois tu faz um print da tela, pega essas frases, ou imprime, ou salva no teu computador o arquivo que nós vamos deixar à disposição, tá? Então, cuida só. Eu te dou uma frase. Tu estás no hospital, tem um parente, alguém, um conhecido, que precisa de uma cirurgia de emergência, de urgência, e o médico diz que informou-lhe, sobre a cirurgia de emergência. O médico informou-lhe sobre a cirurgia de emergência. O que está errado aqui? E por que eu estou pedindo para tu corrigir de duas formas possíveis, tá? Porque tu tens uma opção. Aqui tu tem esse lhe, que funciona como objeto indireto. O que tu sabe a respeito dos pronomes oblíquos na função de objetos? Se tu não sabe, também anota, é outro vídeo que tu precisa assistir. Na função sintática dos pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos ligados ao verbo, podem ser objetos diretos ou indiretos. O a, os, as ligados ao verbo serão sempre OD. O lhe e o lhes sempre OI, lembrando que há verbos que não aceitam o lhe, como objeto indireto, como aspirar. Eu não digo aspiro-lhe no sentido de desejar, eu digo aspiro a ele. E tu tens os outros oblíquos, me, te, se, nos, vos, são os oblíquos átomos, que não exigem preposição. Esses aí eu não posso dizer, como eu digo do o, as, o, a, os, as, que é o AD, e do lhe e o lhes, que é o AI. Esses dependem da tua interpretação das transitividades. Então, se tu podes ter o mesmo pronome oblíquo me ou te, tu podes ter o mesmo pronome oblíquo sendo o AI
ou OD, dependendo da tua frase, tá? Então, o médico informou-lhe sobre a cirurgia. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que tu tens 2 OIs, e tu não podes, tu tens que ter um OD e um OI. Então, tem 2 maneiras de consertar essa frase aqui, tá? 2 maneiras de consertar. Uma delas é dizer que o médico, né, informou o, né? Então, tu vai colocar um o aqui, né? Informou-o sobre a cirurgia. Essa é uma maneira. Ou a outra maneira é dizer que o médico informou-lhe a cirurgia. Então, aqui em cima, tu colocas um X, aqui tu elimina isso aqui. Então, há 2 maneiras de corrigir essa frase, ok? Aí, ó, nós vamos analisar algumas frases aqui e algumas coisas importantes. Primeira coisa, tá? Primeira frase é sem te dar informações, sem usar os pronomes oblíquos como objeto, ou até mesmo sem usar as orações subordinadas substantivas, objetivas diretas e indiretas. Oi, Turria, prof, não sei, orações subordinadas substantivas, mas não me lembro disso. Então, tu tem que parar o vídeo e também anotar que tu precisa revisar esse conteúdo. Porque o português, eu sempre digo, o português é para a vida toda. Os conhecimentos de sintaxe vão se acumulando e eles são interdependentes, um depende do outro. Então, é importante que tu saibas de qual. Então, aqui, o diretor do colégio informou data de provas trimestrais e alunos. E alunos, datas de provas trimestrais. Então, tu já sabes que tu podes informar algo a alguém ou alguém de ou sobre algo. Quando tu estás tendo nesta oração data e depois alunos, tu estás informando algo a alguém. Então, o diretor do colégio informou isso, tens razão, a data das provas trimestrais, isso, aos alunos. Perfeito. Porque informou algo a alguém. A data das provas trimestrais aos alunos. Vou corrigir aqui os espaços do Word. Tudo bem? Então, frase corretíssima. Né? Tem o objeto direto. Informou o quê? Que é a pergunta do objeto direto. A data das provas trimestrais. A quem? Aos alunos. A data das provas trimestrais, o teu objeto direto. Aos alunos, o teu objeto indireto. Depois, o diretor do colégio informou alunos, data das provas trimestrais. Então, aí eu informo alguém, né, de ou sobre alguma coisa. Então, o diretor do colégio informou os alunos, que vai ser o teu objeto direto, da data das provas trimestrais ou sobre a data das provas trimestrais. Ambas construções corretas. Informou alguém, informou quem? Os alunos, objeto direto, de ou sobre quê? Sobre a data das provas trimestrais. Então, aqui tu tens corretamente feito essa regência do verbo informar. Ou informou algo a alguém, ou alguém de ou sobre algo. Ambas estão corretas. Importante 1, quando temos ali o importante, é uma coisa que tu tem, abre a cabeça, fica comigo, não sai daí, porque tu vais entender. Tá, não estou entendendo, então tu me manda uma mensagem. Mas vais entender, fica aí. Então, o que é importante em primeiro plano? Um dos termos pode ser o pronome oblíquo, porque o pronome oblíquo, átono, aquele que não vem com preposição, eu tenho o me, te, se, nos e vos, de acordo com as pessoas. Esses pronomes oblíquos, eles podem estar ali no lugar do objeto. Então, eu posso ter o oblíquo, mais o OD ou o OI como termo da oração, como um núcleo nominal ali, mas não com o objeto. Então, como objeto, desculpa, como o pronome, esse pronome pessoal oblíquo. Então, aqui nós vamos fazer a mesma frase, vindo daquela ideia, mas usando o oblíquo. Então, o diretor do colégio informou, se é aos alunos, informou algo a alguém. Então, informou, isso, informou-os, mas não é a data da prova, então vamos corrigir, a data da prova. Informou aos alunos.
Informou a data da prova, aquele oblíquo A está no lugar de a data da prova, que é o objeto direto, aos alunos, que é o OI. Perfeito. Agora, aqui, ó, eu já tenho a data das provas trimestrais, eu já tenho o OD, então eu preciso do OI. Na primeira frase, eu tinha o OI, precisava do OD. Então, aqui eu preciso do OI, que aí é uma barbada, né? Porque não tem a questão do masculino e feminino. Então, o diretor do colégio informou-lhes, né, a data das provas trimestrais, lhes representando aos alunos, ok? Então, tu podes ter uma parte no VTDI desses verbos, uma parte representada pelo oblíquo e outra por um termo sintático natural, assim, um termo sintático inteiro, né? Um núcleo nominal ali. E agora, ó, continua comigo, importante 2. Esses termos, um dos termos, né, pode estar na forma de uma oração subordinada substantiva, objetiva direta ou objetiva indireta, obviamente, né, de acordo com o termo que estiver faltando. Lembra? Na aula de oração subordinada, de orações subordinadas substantivas, tu aprendeste que o tipo, a classificação da oração subordinada substantiva é sempre o que está faltando na principal. Então, se na principal faltar o OD, ela vai ser objetiva direta. Se na principal faltar o OI, ela vai ser objetiva indireta. No caso do OI é uma barbada, porque uma oração subordinada substantiva preposicionada ou é objetiva indireta ou é completiva nominal. E aí basta ver se essa preposição sai, né, entre aspas, sai do verbo ou sai do nome. Então, vamos ver aqui como é que ficaria. Avisou alunos que. Se eu estou dizendo avisou alunos isso, né, porque aquele que é uma conjunção integrante, que eu troco por isso, bah, prof, mas tu está misturando, claro que eu estou misturando. Os conteúdos de sintaxe estão interligados, interrelacionados. Não podemos falar em regência e crase sem falar em funções sintáticas, em objeto direto, né, em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Os conteúdos da língua estão interligados, principalmente na sintaxe. Então, te liga, isso é muito importante. E aí, se eu falo avisou alunos isso, que ele quer a conjunção integrante, eu troco toda a oração por isso, eu observo que já tenho o objeto direto. Porque aqui eu boto uma barra, que é a oração principal, e eu vou ter a oração que as datas das provas foram transferidas, eu vou ter a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, se eu tenho sujeito, né, e objeto direto, o que me falta nessa oração? Isso, o objeto indireto. Tu estás excelente hoje. Então, avisou, né, avisou, e aí, alunos, né, o que eu coloco ali? Avisou, desculpa que não é o oblíquo, avisou os alunos ou aos alunos? Isso, aos alunos. Avisou aos alunos, isso, né? Sujeito oculto, ele, aí isso, que as datas das provas foram transferidas o AD, e aos alunos o AI. Agora observa aqui na outra oração que tu tens a preposição de, uma preposição que parte do verbo, embora não esteja, o verbo não esteja imediatamente, né, junto a ela, a gente sabe que é uma preposição do verbo, que quem avisa, avisa algo a alguém, ou alguém de ou sobre algo. Então, observa que tu tens o sujeito oculto e tu tem o de que as provas foram adiadas, o disso, né? Se tu trocar aquela conjunção integrante por isso, o de mais isso é disso. Então, tu tens o OI, o que te falta? O objeto direto. Então, avisou agora os alunos, né? Avisou os alunos disso, de que as provas foram adiadas. E continua comigo para a gente finalizar essa aula, que não dá para esquecer, não dá para errar mais, porque é super lógico. Agora tu pode unir, tu podes ter numa prova objetiva, de URGS, de qualquer outra banca, né? Tu podes ter aí a mistura. Tu podes ter uma parte com um pronome oblíquo e a outra parte com uma oração subordinada substantiva, né? Objetiva direta ou indireta. Tá? Muito comum cair em prova para mostrar a diferença de quem sabe e quem não sabe. Tu estás entre as pessoas que sabem. Ok? Então, notifiquei, agora só troquei o verbo, né? Mas eles funcionam exatamente da mesma forma. Notifiquei disso. Então, observa que agora está invertido. Eu tenho aqui a preposição, ela é exigida pelo verbo,
né? Então, eu tenho, desculpa, vamos botar aqui para ficar mais claro. Então, eu tenho aqui o OI. Então, o que me falta? O AD. Né? Então, notifiquei o sujeito oculto, notifiquei os alunos, notifiquei os disso. Então, fechou. Porque agora eu tenho esse os aqui como objeto direto e toda oração, uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, fazendo, né, papel de objeto indireto, porque toda oração subordinada substantiva faz o papel que o substantivo exerceria numa oração. Se ela tem preposição em parte do verbo, ela é objetiva indireta. Então, é um objeto direto, é um objeto indireto em forma de oração. Agora, aqui é exatamente o contrário. Aqui é o contrário. Observa que agora eu tenho o sujeito oculto, que é eu, e eu tenho a oração subordinada substantiva objetiva direta, fazendo o papel de objeto direto. Notifiquei isso. Agora, se eu tenho o sujeito oculto e o OD, expresso por essa oração, né, representado por uma oração inteira, está me faltando o OI. Então, notifiquei isso, perfeito. Notifiquei-lhes que deveriam deixar o celular desligado durante a prova. Ok? Aí tu tens aqui no lhes o OI e depois o AD por meio de uma oração inteira. Fico à tua disposição. Anota essas frases, estuda, tira tuas dúvidas. Além dessas frases que estão aqui, haverá mais 20 frases com gabarito, né, sobre esse tema e sobre a regência desses verbos. Ok? Grande abraço, gratidão, muita gratidão por teres ficado até aqui. Um grande abraço.